Ao vivo, o papo de bicicletaria com Samuel, ao som de um hip hop. Sejam muito bem-vindos para você que vão estar presente aqui comigo e para você que vai assistir depois. Isso, você que está assistindo aí depois, você que está assistindo aí agora, você que vai assistir daqui 20 anos, você que vai assistir daqui 1 ano, você que vai assistir amanhã. Para mim, tanto faz. O que eu quero é que você esteja feliz, alegre, contente e com um ambiente próspero. É o papo de bicicletaria com Samuel. Hoje o nosso bate-papo, eu não vou nem considerar uma aula, não vou considerar uma live, embora quando nós ligamos aqui o ao vivo no Instagram, nós já estamos numa live, não é isso? Mas hoje eu vou considerar mais um bate-papo. Por quê? Porque nós estamos batendo numa tecla aí acerca de vendas. E nós precisamos terminar essa semana aí dando uma direção, mostrando a maneira mais correta aí de não se perder venda. Então, a live de hoje, ou esse bate-papo de hoje, é para quem quer estar acima da média. Isso, se você é um desses que gosta e quer viver acima da média no tocante à bicicletaria, no tocante a vendas, na hora de vender, na hora de captar mais serviços, na hora de ouvir o cliente falando sim, então você tem que ficar até o fim dessa live de hoje, desse bate-papo nosso, que hoje nós vamos falar o porquê que uma venda não acontece, tá? Olha, são 2 fatores muito importantes que nós vamos avaliar hoje, analisar ao fundo, ok? Por isso que eu disse que é importante que você fique comigo, tá? Eu quero mandar um beijo, um abraço a todos que estão aí conosco nas lives, assistindo ao vivo, assistindo depois, tá? Um abraço, um beijo no coração de todos. Eu sei que nós falamos com vários donos de bicicletaria, nós falamos também com vários futuros donos de bicicletaria, tá? Então eu quero que você se sinta bem à vontade, eu quero que você fique bem tranquilo quando você escutar aí a voz do Samuca, ok? Aquilo que você não souber, me pergunte, comente nesse vídeo, tá? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode aí apertar esse coraçãozinho aí de estar gostando. Tudo isso aí vai ser importante para nós, para a plataforma, para todos, tá? É um conjunto, tudo funciona em união, em acordo, ok? Samuca, o porquê que uma venda não acontece? Eu falei que hoje vai ser um bate-papo, então eu não vou estender muito. Isso aqui nós criamos. Você pode baixar um pouco aí, por favor? Isso, abaixa aí. Isso, agora para nós refletirmos agora bem melhor, tá? O porquê que uma venda não acontece. Nós estamos, falei agora no início, durante a semana inteira correndo dentro desse tema. E é muito importante que nós, donos de empresa, entendamos bastante, de fato, o porquê. Dono de empresa, eu digo bicicletaria, que muitas das vezes uma venda não acontece. E o porquê que eu, o Samuca, estou batendo nessa tecla. Primeiro, eu defendo a bicicletaria lucrativa. E uma bicicletaria lucrativa, eu já disse aqui, que ela precisa de 4 coisas. Tá? Ela precisa de ser feliz, alegre, contente e próspera. Essas 4 coisas definem o bicicletaria lucrativa, tá? Então, salve José, um abraço meu irmão, Deus abençoe você, Thiago Costa, Pablo Lucas, Benjamin, Renata, Mano G Bikes, tá? Tatas Bike. Eu quero deixar um abraço a todos os donos de bicicletaria, tá? Durante o assunto eu vou falando o nome de mais Oliveiras Bike, tá? Eu vou falar também outros donos, 737 também, um abraço ao Mineirinho aí. Deus abençoe a todos vocês, tá? Então, como eu disse no começo da live, nós estamos batendo pesado nas vendas,
para resolver de vez aquele problema. Eu estive agora respondendo algumas perguntas de algumas pessoas aí ao redor do Brasil que estão com dificuldade de vender em suas bicicletarias. Elas não estão conseguindo fechar bons orçamentos. Sempre que passa um orçamento, o cliente acaba deixando para depois, ou ele não quer fazer na hora. Isso é um problema, porque nós precisamos de juntar dinheiro, nós precisamos de ganhar dinheiro. Talvez você não queira juntar, você queira ganhar primeiro, né? O juntar dinheiro, ele vem depois do ganhar. Primeiro você ganha, depois você junta, tá? Mas eu tenho amigos aqui, donos de bicicletaria, que não estão conseguindo ganhar dinheiro. Mexem com bicicletas, arrumam bicicletas, mas não ganham dinheiro. Aquele dinheiro ele entra e sai muito rápido. Não é bom. É bom que nós aí passemos a ganhar dinheiro, tá? De fato. Para quê? Para juntar dinheiro. Samuca, juntar dinheiro para quê? Juntar dinheiro para melhorar o seu estoque, juntar dinheiro para melhorar a sua vida pessoal, juntar dinheiro para contratar um novo funcionário, para aumentar a sua loja, tá? Juntar dinheiro para fazer diversos objetivos, para colocar diversos objetivos aí ao Edson Dantas. Um abraço, meu irmão. Diversos objetivos em prática, tá? Então, respondendo aí as dúvidas, né, de como fazer uma venda acontecer, né? E hoje o tema do nosso bate-papo, eu falei que hoje não vai ser uma live, é um bate-papo, tá? É o porquê uma venda não acontece, tá? Você vai sair dessa live de hoje colocando um ponto final de vez nessa parada aí de como convencer, como que converter o não do cliente em sim, tá? Isso daí, eu sofri muito com isso quando antes de eu perceber que tinha um segredo por detrás de uma venda. A nossa live dessa semana nós falamos qual é o segredo por detrás de uma venda, e quem assistiu aqui já sabe. Você que não assistiu, vai lá e assiste a live dessa semana. Eu falei que o segredo por detrás de uma venda é você disparar ali gatilhos mentais, é você vender a transformação, é você vender o desejo para o seu cliente, tá? Você falar, argumentar com o seu cliente acerca dos benefícios daquela bicicleta, daquela peça, daquele produto. Isso vai contribuir para que o seu cliente fale sim, tá? Eu vim perceber isso depois de muito apanhar, depois de muito prestar atenção no comportamento do cliente. Eu percebi que nem tudo que o cliente fala para nós é verdade. Quando você oferece um produto, quando você oferece algum serviço, quando você quer vender mais para o cliente, nem tudo aquilo que ele fala é verdade. Algumas conversas, alguns assuntos ali que o cliente está tratando com você ou falando com você, não é verdade, e nós temos que aprender a lidar com isso, tá? Todo bom vendedor, ele sabe dessas técnicas, ele sabe como que isso funciona. Por isso que é bom que eu e você aí prestemos atenção nesse papo de hoje, porque isso vai resolver esse nosso problema. E eu estou batendo nessa tecla da venda, por quê? Porque dono de bicicletaria tem que ganhar dinheiro, tá? Bicicletaria dá dinheiro. Dinheiro para fazer diversas coisas. É impossível ampliar sem investir, tá? Talvez você tenha que investir pouco, mas tenha que investir. É impossível eu programar uma compra ou tentar crescer ou tentar aumentar o meu estoque se eu não tiver aí como investir dinheiro. Por isso que nós temos que ganhar, beleza? Talvez você não precise investir aqueles valores mirabolantes, coisas grandes. Não, pouco investimento. Mas esse pouco investimento ele tem que vir de dentro da nossa bicicletaria. Nada de correr atrás de bancos para pegar alguns milhares de reais ali, para poder aumentar o estoque, ou ampliar a loja, ou reformar. Não, eu defendo a captação do dinheiro dentro da nossa loja, dentro da nossa bicicletaria. Aí depois, quem sabe, quando nós estivermos fazendo aí alguns centenas de milhares de reais, quem sabe aí a gente possa pensar em conversar com o banco, pegar um empréstimo, mas aí naquela casa da dezena de milhares de reais,
não, corra de banco, fuja de banco, dá para fazer esse dinheiro dentro da bicicletaria, tá? E tudo começa com vender. Se você não vender os seus serviços, se você não criar essa habilidade de vender a sua MO, de vender as suas bicicletas, seja ela nova ou usada, nós vamos ter um problema muito grande da falta de recursos, da falta de dinheiro para investimento, tá? Então, se você está querendo não perder mais vendas, convencer, tá? De uma forma íntegra, de uma forma honesta, o seu cliente em comprar aquela bicicleta, seja ela nova ou usada, aquela peça, aqueles serviços. Eu defendo muito quem vende serviços. Por quê? Porque serviços tem pouco investimento. O tempo que nós investimos, ou seja, o investimento em serviços, o investimento em MO é o tempo, tá? E muitas das vezes o nosso tempo ele está disponível para que você faça o serviço. Se você aí é dono de bicicletaria, é muito importante que nós aprendamos aí a vender o nosso tempo. E vender o nosso tempo é vender MO, tá? Cuidado em ficar vendendo somente peças. Cuidado em ficar tentando vender somente produtos, ok? Os maiores lucros de uma bicicletaria, ela está na MO, nos serviços que são feitos, no conserto, ok? Aí entra bastante dinheiro. Agora, para que eu venda MO, para que eu venda serviços, nós temos alguns conceitos para aplicar no cliente. Olha que incrível isso, cara. Por isso que eu falei da semana passada sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais é um poder tão grande, mas tão grande, que somente a live da semana passada era o suficiente para quem sacar o poder dos gatilhos mentais, já começar a aplicar e de uma vez por todas converter o não em sim, ok? Essa live de hoje é o ponto final que eu estou dando aí nesse conteúdo, nesse assunto, mostrando o que eu fiz e o que nós fazemos aqui para converter o não em sim. Há uma técnica para isso, Samuca? Pelo incrível que pareça, há uma técnica que se aplica no cliente. Eu já falei de sistema límbico, tá? Que é no cérebro do nosso cliente ou no cérebro das pessoas. Todos nós temos o sistema límbico. Nosso cérebro é dividido em duas partes, lembra lá da live? E a segunda parte é o sistema límbico. A primeira parte é o neocórtex, né? E a segunda parte é o sistema límbico, responsável pelas emoções, pelas tomadas de decisões. Então você aí, dono de bicicletaria, que queira lucrar mais, ganhar mais, não perder venda, é muito importante nós entendermos e darmos valor nessa parada aí de trabalhar o cérebro do cliente, aprender a convencer o cliente através do seu emocional, tá? Diz aí já a palavra de Deus aí que não é nem por força nem por violência, né? Mas isso aí é concernente ao reino dos céus, concernente às coisas religiosas. Mas eu posso trazer aqui para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e fazer alegorias. Isso mesmo. Quando eu vou vender alguma coisa, seja ela serviços ou produtos, e entendo que eu posso falar com o subconsciente do meu cliente, né? Apontando isso que eu vou falar aqui hoje, a cada 10, 8 vão falar sim, beleza? Eu vou repetir, o que não pode é nós ficarmos aí com a conta ou com o dia ou com a semana, a quinzena no vermelho. Não, isso não pode, tá? Nós temos que fechar sempre no azul, beleza? Samuca, como que essas coisas acontecem? Eu falei que a live de hoje é para quem quer estar com a sua bicicletaria acima da média, tá? Eu resolvi, pessoal, fazer essas lives, né? Trazer esses conteúdos, porque o que nós vemos ao redor do nosso país, quando nós vamos em alguma bicicletaria, não é todas, mas a grande maioria é nós, donos de bicicletaria, vivendo somente mediano, somente na média, né? E muitos até abaixo da média.
É isso mesmo, não dá para ser endividado. Isso mesmo, fuja de boleto. Meu, a pior coisa que tem é dono de empresa trabalhar endividado, tá? Vai por mim, isso é horrível. O legal mesmo é comprar no dinheiro. Quando comprar em boleto, poder pagar ele, ter um dinheiro no caixa ali. Olha, ter dinheiro no caixa, ter dinheiro, ter capital, o próprio capital de giro, para você que está querendo montar, fazer, criar, tá? O seu próprio capital de giro. Primeira coisa, aprender a vender. Olha, acredite em mim. Eu já conheci donos de bicicletaria que já trabalham com bicicleta há mais de 10 anos e não aprendeu a vender serviços, produtos e serviços voltados para a bicicleta. E ele é o dono da bicicletaria. Ele mexe com bicicleta, mas ele aguarda o cliente. O tempo todo é o cliente que manda, é o cliente que fala, não pode. Nós temos que ter a bola no nosso pé. Nunca deixar a bola no pé do cliente, tá? Tem a hora certa de deixar a bola no pé do cliente. Depois nós vamos falar disso. Por enquanto como o porquê uma venda não acontece, tá? E hoje eu vou desvendar esse mistério de o porquê uma venda não acontece. E você sabe o porquê que eu estou terminando esse assunto de venda? Eu falei a semana passada de venda, essa semana eu já falei de venda, falei de gatilhos mentais, falei de sistema límbico e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que é objeção, tá? Nós vamos tratar desse assunto que, gente, olha, se nós entendemos de verdade o que é uma objeção, tá? Eu não vou ser longo hoje eu vou ser rápido, tá? Mas se nós entendermos o que é objeção, o que são objeções, venda na certa. Por isso que eu falei que nem sempre que aquilo que o cliente fala para nós é verdade, ok? Às vezes são objeções que ele cria, que a mente dele cria e a gente acaba acreditando nela e não vende, tá? E eu vou te dizer aqui como que nós podemos eliminar isso daí e o cliente vai falar sim para nós, tá? Bom, nós temos um problema aqui, né? Nós temos um problema, eu anotei tudo, tá tudo aqui, tá? Qual é o problema? A venda, eu não vendo. E nós temos que primeiro, antes de eu tentar resolver um problema, identificar a causa desse problema. Antes de resolver, eu tenho vídeos falando sobre isso. Antes de resolver esse problema, identificar a causa do problema. Qual é o problema? Falta de venda. Falta de dinheiro no caixa. Falta caixa no vermelho. Fechou o dia e eu estou no vermelho. Olha, e acredite, está cheio de dono de bicicletaria fechando o dia, fechando a semana, fechando a quinzena no vermelho. Não pode. Donos de bicicletaria têm que aprender a vender mais os seus serviços, a sua MO, os seus produtos, ok? O que está acontecendo por aí é que nós estamos loucos para vender e só ofertamos. Esquecemos que uma boa venda, tá? A venda que converte em lucros, ela começa mexendo no emocional do nosso cliente. Nós podemos fazer isso antecipadamente através do nosso marketing. Por isso que eu defendo que nós devemos de fazer marketing apurado. O marketing apurado, ele trabalha isso daqui, tá? Ele vende sem vender. A venda é um dos maiores segredos de uma empresa. Por quê? Porque a empresa que não vende, ela tem sérios problemas. Tudo desencadeia pós-venda. Por isso que eu fiz essas 3 lives em seguidas falando de venda. Porque diversas pessoas pediram para mim, Samuca, eu tô com falta de serviço, não estou vendendo bem. E quando eu vendo, o cliente pede para mim fazer somente aquilo. O cliente quer só trocar a borrachinha, ele não quer trocar a folha de aro que já está ruim, ele não quer arrumar, trocar o cabo de aço, ele não quer engraxar a bicicleta. Engraxada de bicicleta é uma das coisas mais difíceis de se vender.
Muitos donos de bicicleta não conseguem vender a revisão geral. Eu não sei como que chama aí na sua cidade, aqui na nossa região é engraxada completa. É aquele serviço que você desmonta a bicicleta inteira e depois lava todas as peças e monta depois engraxando a bicicleta, a revisão geral. Eu não sei como que é chamada aí a lubrificação geral. Aqui é chamado de engraxada completa, tá? Outras regiões é chamada de revisão geral. Eu já peguei regiões aí do nosso país que é chamada aí. Você pode comentar aqui no nosso comentário como é que chama aí esse serviço completo na sua região. Aqui é engraxada geral, tá? Eu já peguei regiões do país que o pessoal fala lubrificação geral, outras revisões geral, mas não importa. Esse é um dos serviços mais difíceis de vender. E ele é muito bom vender, por quê? Porque é só MO. Tá? É só serviços. E o melhor de tudo ainda é porque quando você pega uma engraxada completa, uma revisão geral, você consegue embutir outros trabalhos. Você consegue embutir outras peças. É muito difícil a pessoa que vem para fazer, quando você convence a pessoa a fazer uma engraxada completa, é muito difícil ela não colocar outras peças, cabos de aço, salve 737, um abraço mineiro. Então é muito difícil você fazer uma engraxada completa e não colocar outras peças, tá? Geralmente quem faz uma revisão geral acaba trocando os cabos, acaba trocando as borrachinhas de freio, acaba trocando uma peça ou outra aí para a bicicleta ficar melhor acabada, melhor terminado, tá? E um dos serviços mais difíceis de vender é a revisão geral. Por quê? E aqui eu já peço para você pegar papel e caneta na mão, porque nós já vamos entrar no conteúdo e eu vou desvendar esse mistério, desvendar esse mistério uma vez por toda, tá? Você nunca mais vai perder uma venda, tá? E me perguntaram para mim essa semana, o porquê que uma venda não acontece? Primeira coisa, existem duas situações aí que nós devemos de entender o motivo de não acontecer uma venda, tá? A primeira olha só, papel e caneta na mão. Se você entender o que eu vou falar aqui hoje e colocar em prática, nunca mais você vai ter baixas aí no seu dia, na sua semana, na sua quinzena ou no seu mês, ok? A cada 10 orçamentos, 8 vão fechar com você, tá? Eu já falei semana passada sobre gatilhos mentais. Essa semana eu já falei algumas coisas, alguns processos que nós podemos usar aí na mente do nosso cliente a fim de que ele feche conosco. E essa é o último papo, a última live que nós estamos fazendo aí dessa semana, para que nós resolva esse problema de uma vez por toda. Olha lá, o Edson disse que os clientes já chegam chorando na lama, mas não é só aí não, isso é em todos os lugares. O cliente já chega chorando, já chega dizendo que está sem dinheiro, já chega dizendo que não é, que para ele, que esse serviço é mais caro que a minha bicicleta. Ah, não, isso aí está mais caro que minha bicicleta. Ah, com esse dinheiro aí dá para comprar uma bicicleta nova. Eu canso de ouvir isso, mas isso faz parte do cliente. É por isso que eu falo, já falei aqui, que nós devemos de fazer um marketing apurado. Porque quando o nosso marketing ele é apurado, nós já começamos a resolver isso antes do cliente chegar na nossa loja, tá? E eu falei aqui que há duas situações que uma venda não acontece, tá? Essas duas situações aqui vocês vão poder me dizer aí que é uma pura verdade. A primeira não é prioridade para o cliente, tá? Olha lá. Paciência faz parte de tudo, tá? Tudo na vida envolve paciência. Boa noite, Livaldo. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe a todos que estão conosco aí, tá? Um abraço e um beijo no coração de todos. Você que está aqui comigo, você que vai assistir depois, um abraço, um beijo no coração de todos os donos de bicicletaria, futuros donos de bicicletaria. Deus esteja com vocês. Então, duas situações o porquê que uma venda não acontece, tá? Primeira, não é prioridade. Se não é prioridade para aquela pessoa, para o cliente, para o ciclista, já que nós falamos de bicicleta, se não é prioridade, esquece, você vai ouvir um não. Eu vou ouvir um não. E por mais que você oferte,
Por mais que você dê desconto, olha, fechar uma venda não está muito envolvido com desconto. Eu, por exemplo, não gosto muito de desconto. Ficar desconto, vou dar um desconto para você, vou dar um desconto para você. Não, não funciona. Eu já falei na semana passada sobre um gatilho mental muito importante chamado escassez. Quem trabalha com esse gatilho mental no cliente, dificilmente vai ficar precisando dar desconto para o cliente fechar o serviço, ok? O desconto não é muito bom para uma empresa, embora você pode usar essa estratégia sim. O desconto faz parte aí da hora da venda, ok? Mas eu não sou muito a favor do desconto, tá? Eu sou muito mais a favor de nós usarmos a venda através do emocional, principalmente quando se trata de bicicleta, tá? Mexer com bicicletas, pessoal, é mexer com sonhos, é mexer com desejo, é mexer com emocional, é mexer com a vontade, é mexer com o prazer do cliente, tá? Por isso que eu falei na live passada que quando eu vendo o prazer, quando eu vendo os benefícios, quando eu vendo a transformação que aquela peça, que aquela bicicleta, que aquele serviço vai trazer para o meu cliente, é venda fechado na certa. O maior erro de quem quer vender é não vender o desejo, não vender a transformação, é tentar vender o serviço, tentar vender o produto. Quando você oferece o produto, oferece o serviço, talvez você vá ouvir o não, mas quando você oferece a transformação, quando você oferece o desejo, é infalível, isso ajuda aí muito no sim, tá? Mas ainda existem alguns motivos que uma venda não vem acontecer, e é o por isso da live de hoje, tá? O porquê uma venda não acontece. E eu falei de duas situações. A primeira não é prioridade. Então, se não é prioridade, esquece. Não vai vender, tá? E eu vou voltar nisso daqui. E a segunda, está sem dinheiro. Se o cliente estiver sem dinheiro, é outro fator também que não vai acontecer a venda. Então, nós, vendedores, temos que estar atento a essas duas situações, tá? Essas duas situações. Quando não é prioridade e quando o cliente está sem dinheiro. Tem saídas para essas duas situações, tá? Por isso que eu quero que você fique até o final comigo, porque tem saída para essas duas situações. Tem, Samuca? Tem. Eu já contei, quem conhece a minha história sabe. Há muitos anos atrás, eu sofri uma baixa muito grande. Isso lá em 2002, 2003, eu pensei em parar, eu pensei em desistir. Depois eu conto melhor a história, tá? Foi daí onde eu percebi que eu precisava aí entender um pouco mais do assunto, do ramo, me jogar de cabeça, e foi o que eu fiz, tá? Fui em cima. Isso se o cliente gosta de pedalar. Sim, se o cliente gosta de pedalar. Agora, o cliente gostando ou não de pedalar, muitas das vezes, ele vai gastar também, tá? Eu já peguei ciclista que não gosta de pedalar e arrumou a bike inteirinha só para deixar parada na garagem, tá? Isso é um prodígio, mas isso acontece muito quando nós trabalhamos o emocional do cliente, tá? Nunca oferecer de vez. Trabalho emocional. Bom, como que nós vamos trabalhar essas duas situações se eu falei que tem saída? Quando não é, anote aí, papel e caneta na mão. Quando não é prioridade para o cliente, como que nós resolvemos esse problema? Quando o meu cliente, quando eu percebo que para ele aquela reforma, aquele serviço não é prioridade para ele, eu tenho que quebrar as objeções. Isso, todos nós, eu e você, quando nós vamos comprar alguma coisa ou quando algum produto, algum serviço, ele é oferecido para nós, a nossa mente, o nosso cérebro, ele já cria bloqueios. Porque esses bloqueios fazem parte da nossa razão. O nosso emocional, o nosso sistema emocional, ele tem algo chamado razão, que é aquilo que fala o não, aquilo que define, aquilo que decide. Então, quando não é para o cliente prioridade gastar na bicicleta, ele não vai gastar. Ele vai deixar o dinheiro para melhorar a compra lá no mercado, para gastar o dinheiro com o carro, para fazer aquele churrasco no final de semana,
para gastar em qualquer outra coisa, menos na bicicleta. Aí é onde entra eu e você. Se nós soubermos, tá, quebrar essas objeções antes mesmo que ela surja na mente do nosso cliente, é venda na certa. Então a primeira razão de uma venda não acontecer são as objeções negativas que a mente do nosso cliente cria. Isso é automático. As objeções, elas são criadas automaticamente na mente do nosso cliente. E eu e você temos a função de ir quebrando essas objeções. Quando eu e você aprendemos a quebrar essas objeções, é venda na certa. É por isso que eu defendo uma bicicletaria lucrativa. Você pode ver que o nome do meu canal, do YouTube, aqui no Instagram, é Bicicletaria Lucrativa. Por quê? Porque a bicicletaria lucrativa é um ambiente feliz, alegre, contente e próspero. Tá? Depois eu vou falar mais sobre isso daí. O que é ter um ambiente feliz, alegre, contente e próspero. Tá? Isso é muito importante. Eu fui visitar umas bicicletarias esses dias aí, eu fiquei espantado com o clima, com o ambiente, entendeu? Não tem felicidade, o dono não está contente porque está cheio de dívida, está devendo, não entra serviço. Ainda mais, tem algumas regiões do nosso país que nós estamos vivendo dias frios, e dias frios é ruim para a bicicleta. Mas só é ruim para quem não aplica as técnicas, os métodos de uma bicicletaria lucrativa, tá? E uma bicicletaria lucrativa, você pode prestar atenção, não é só bicicletaria não, tá? Qualquer empresa que é lucrativa, ela trabalha, ela opera com esses métodos, com essas técnicas. E essa semana passada e essa semana eu falei bastante sobre vendas, tá? Como como transformar o não do cliente em sim. E hoje, finalizando essa etapa de vendas, o que eu estou falando aqui? Que há duas situações que uma venda não acontece. Essa primeira situação não é prioridade para o cliente. Se não for prioridade, esquece, o cliente não vai falar não, o cliente não vai falar sim. O que nós temos que fazer é transformar o que não é prioridade em prioridade. E como que eu faço isso? Quebrando objeções. E eu vou dar um exemplo prático, tá? Preste atenção. Essa semana eu estava lá na frente, no balcão, parece que eu contei isso na live passada, se eu não me engano, né? Contei isso na live passada, mas parece que eu não finalizei a história. Eu me empolguei e esqueci de finalizar a história. Mas essa semana, eu estava com... acho que foi na segunda-feira, abrindo a loja com o pessoal aqui e tal, o pessoal chegando, e chegou logo em seguida um rapaz com uma bicicleta Aro 29, ele queria somente trocar a câmera, tá? Olha só, ele queria somente trocar a câmera. A bicicleta ela está com os freios ruins, toda seca, precisando de regulagem de marcha, trocar os cabos, trocar o pedal. Ele não queria fazer nada. Ele veio só para tocar a câmera. Aí o menino falou assim: ah, tudo bem, beleza, bom dia, beleza. O que o senhor vai querer? Eu falei: eu quero só trocar a câmera e mais nada. Já falou assim. Eu estava ali com o menino. Aí eu já comecei a quebrar objeções na mente do cliente. Eu não ofertei a engraxada, eu não ofertei, ou seja, eu não ofereci o cabo de aço, eu não ofereci pastilha de freio a disco, eu não ofereci os pedais, eu comecei quebrando objeções, porque eu percebi, ele falou a primeira coisa: ó, eu quero só que troque a câmera. Quando o cliente fala esse só, eu quero que só faça isso, comece a quebrar objeções. Comece a disparar gatilhos mentais na mente dele, a fim de que ele venha entender, a fim de que a mente dele venha transformar em prioridade aquela bicicleta arrumada. Como que eu fiz isso? Eu comecei falando para ele, né? Falei: rapaz, você deve estar pedalando um caminhão. Primeira palavra, eu não falei nem bom dia. Eu pus a mão na bicicleta, olhei para a bicicleta, ele ficou olhando para mim. Eu falei: meu, você deve estar pedalando um caminhão, hein? Ele olhou para mim e falou: caminhão? Eu falei: essa bicicleta deve estar pesada pra caramba.
Aí ele ficou olhando pra mim, eu falei, uma bicicleta seca desse jeito aqui tá muito pesada. Quem pedala uma bicicleta dessa aqui tá sofrendo pra caramba. Ainda mais se o vento for contrário. Se você estiver pedalando num vento contrário, não sei como que você consegue. Quem pedala uma bicicleta dessa aqui tá triste, tá incontente, está deixando de ter rendimento. Olha esses cabos de aço aqui, tudo emperrado. É por isso que quebra as alavancas, porque esses cabos de aço aqui tá tudo emperrado dentro do conduíte. Olha eu mostrando os dois cenários. Você prestou atenção? Tô mostrando o cenário número 1, que é a alavanca, o funcionamento, e tô mostrando o cenário número 2. Ó, tá tudo ruim, tá seco, a bicicleta tá pesada, essa bicicleta não flui. Aí eu peguei a bicicleta, levantei e rodei a roda na frente dele. O disco encostando na pastilha. Falei, a bicicleta tá travada. Quem tá pedalando essa bicicleta aqui deve estar pedalando um caminhão. Ele ficou olhando pra mim, eu falei, essa bicicleta aqui, ela precisa engraxar. Essa bicicleta aqui, quando você engraxar essa bicicleta aqui, você vai ver o quanto essa bicicleta vai andar, o quanto essa bicicleta vai fluir, o quanto ela vai melhorar o desempenho. Eu comecei a vender para ele a transformação. Eu comecei a vender para ele aquilo que deixa um ciclista feliz. E aí, antes de ele perguntar para mim, eu falei, mais ou menos uns R$200, essa bicicleta aqui ia ficar filé, toda engraxada, cabos novos, tudo arrumadinho. Aí ele olhou para mim e falou, mas eu tô sem dinheiro porque agora eu tô desempregado, eu saí do meu serviço, eu não vou fazer. Aí a primeira quebra de objeção, olha só como mudou o cenário. Primeiro eu vendi para ele, disparei os gatilhos mentais e vendi para ele a transformação. Eu falei para ele que pedalando uma bicicleta seca daquele jeito, toda desregulada, com o freio pegando, ele tá pedalando uma bicicleta pesada, uma bicicleta seca, uma bicicleta que parece um caminhão. Isso já ficou na mente dele. E depois eu falei com ele, isso aqui ficaria mais ou menos... não, mas eu tô desempregado, agora eu não posso gastar dinheiro. Olha a quebra de objeção. Eu falei, você tá desempregado? Foi mandado embora do emprego? Então a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a bicicleta. Porque para quem está desempregado, o veículo que ajuda um desempregado é a bicicleta. Ou você vai ficar pagando Uber, ou você vai ficar pagando ônibus, ou você vai chamar um táxi, vai ficar dirigindo o seu carro, pondo gasolina no tanque? Não, você tem que arrumar essa bicicleta para entregar currículo, para ir na empresa, para ir resolver algum assunto na cidade. Quando você faz isso, quando você usa a bicicleta, você poupa ao invés de gastar. Aí ele ficou pensativo, sabe o que ele falou? 200 conto ela fica boa? Eu falei, fica ótima, pode fazer. Prestou atenção? Prestou atenção? Olha, em qualquer outro local, pelo menos aqui na minha cidade, em qualquer outro local, esse serviço ia passar despercebido. Um serviço de R$200 é onde eu vou gastar R$80. R$80 é custo. R$120 é MO. É lucro, dinheiro no bolso. É isso que eu defendo. Então a primeira situação que uma venda não acontece não é prioridade. Não era prioridade para ele ter uma bicicleta engraxada, cabos novos, pedais novos, bicicleta lubrificada, revisada, centrada, alinhada. Não era prioridade para ele. Prioridade para ele era trocar a câmera. O que eu fiz? Eu vendi, eu mostrei a transformação, o que ele ia sentir engraxando a bicicleta. Eu não oferecia a engraxada. A primeira coisa que entrou na mente dele, a primeira informação que ele ouviu de mim, a primeira informação é, você deve estar pedalando um caminhão. Quem pedala uma bicicleta dessa aqui está tendo um grande problema de desempenho, porque uma bicicleta dessa daqui, ela não anda bem, ela é pesada. E comecei a falar isso. O cérebro dele, lá na mente dele, aonde eu e você temos que conversar, você dono de bicicletaria que não aprendeu a conversar com o cérebro do seu cliente, você está deixando de ganhar dinheiro. É por isso que eu fiz uma série de lives semana passada, essa semana já, e hoje eu estou finalizando com essa live de hoje, para você não perder mais venda, tá? Eu estou recebendo várias chamadas de pessoas pedindo para que eu fale como melhorar as vendas. Eu estou falando daquilo que eu vivo, tá? É o papo de bicicletaria com o Samuel.
Quem me conhece sabe que eu amo bicicletaria, amo mexer com bicicleta, faço isso desde garoto, faço sorrindo, faço até de graça, ok? Então, gente, são essas duas situações que tem que ser corrigida na mente do cliente, tá? Quando não é prioridade, você tem que quebrar objeções. Quando você aprende a quebrar objeções, olha aqui, o Edson, ele parece que ele me disse uma objeção muito grande, o cliente já chega chorando. Quantas pessoas já chegaram chorando dentro da minha bicicletaria e ela sai gastando? Ela chegou falando, não vou gastar nada, não vou gastar nada, não vou gastar nada, e de repente ela gasta. Por quê? Porque nós quebramos objeções, tá? E quais são, Samuca, as maiores objeções aí que os clientes levantam nas suas cabeças? Olha, é muito simples. Esse serviço está muito caro. Agora não é prioridade para mim. Com esse dinheiro dá para comprar uma bicicleta nova. Às vezes os clientes falam isso. E você pode quebrar essa objeção também. Essa semana aconteceu mais um caso também. O rapaz chegou com uma Caiçara aqui muito ruim. Uma Caiçara horrível, caindo nos pedaços. E ele também só queria que fizesse um remendo. E eu estava lá na frente, eu falei, opa, deixa eu encostar ali. Olha só, preste atenção. Como que eu quebrei essa objeção? Ele só queria fazer um remendo. Tá? E eu já disse, em qualquer outro local que não houvesse essa quebra de objeção, ele ia fazer um remendo. A primeira coisa, ela estava sem os dois freios. Como que pode uma Caiçara, uma bicicleta Aro 26 andar sem freios? Tá? Ele estava sem os dois freios. A roda tudo empenada. A bike estava horrível. Eu olhei para ele e falei assim, primeira coisa que eu despertei nele, o gatilho mental do perigo, da atenção. Eu falei, quem pedala essa bicicleta aqui está sofrendo, a primeira palavra, eu não saudei nem com bom dia. Só cheguei perto da bicicleta, ele estava do lado, eu falei, quem está pedalando essa bicicleta está sofrendo um grande risco de vida. Aí ele já deu atenção, porque eu falei de vida, eu falei de acidente, falei, está sofrendo um grande risco de vida. Por quê? Porque todos os dias dão entrada em hospitais, em pronto-socorro, pessoas com atropelamento de bicicleta com problemas de freio. Isso mesmo, não arruma as bicicletas, não gasta dinheiro. Olha, um simples cabo de aço e uma borrachinha aqui resolve o problema. Não ofertei a borracha, não ofertei o cabo de aço, não ofertei o serviço de troca, só falei desses problemas aí, dessas objeções, dessas quebras de objeções e disparei o gatilho mental do perigo. Quando isso entrou dentro da mente dele, eu percebi que ele ficou alguns segundos pensando ali, 1 minuto ali pensando. Aí ele perguntou quanto que ficaria para resolver aquele problema. Eu falei, mais ou menos uns R$100, essa bicicleta ia ficar jóia. Você ia trocar os freios e tudo, ia arrumar. Nem falei o preço de cada item. É outra coisa que eu defendo. Pessoas que ficam ali na OS colocando o preço de cada item. Eu não trabalho dessa forma, tá? Eu dou o valor geral ali e funciona. Os clientes deixam as bicicletas para arrumar. Depois aí eu dou um chorinho de caldo de cana, aplico a mecânica que dispensa comentário e o cliente fica feliz, ok? E o cliente deixou a bicicleta para arrumar, tá? Ele só veio para fazer um remendo. E eu despertei nele todos esses gatilhos mentais, esse lado emocional, falei com o cérebro dele, tá? E isso foi fator predominante para ele falar sim, acabou gastando R$100 na bicicleta, mas ele estava sem dinheiro, tá? Por isso que eu falei que nem tudo aquilo que o cliente fala é verdade. Quando o cliente fala que não tá, não, eu não tenho dinheiro agora, agora eu estou desempregado, isso não é prioridade para mim, depois eu faço, semana que vem eu volto. Isso acontece de monte. Nós não podemos deixar isso acontecer. E como que eu faço isso? Quebrando objeções, tá? E quebras de objeções, ela vem com essa amostragem de 2 cenários. Mostra para o seu cliente o cenário com a bicicleta boa e o cenário de quem pedala a bicicleta ruim. Quando eu faço isso, eu mexo o lado emocional do meu cliente e ele decide por si só. Ele vai falar sim, ok? Quais são as duas situações aí que uma venda não acontece? A primeira, quando não é prioridade, tá? Se não for prioridade, ele não vai fechar, ele vai embora.
E eu transformo em prioridade, quebrando objeções, tá? Escreva aí, pesquisa aí, como quebrar objeções em uma venda. E você vai aprender muito como quebrar objeções. Quebrar objeções, disparar gatilhos mentais, vender a transformação, vender o desejo para o cliente. Olha, quer ver? Deixa eu dar um exemplo bem prático, tá? Agência de viagens. Agências de viagem, eles não ficam vendendo para nós a viagem, o bilhete da viagem, a passagem. Não! Eles vendem o cenário. Eles vendem o prazer de fazer aquela viagem. Eles vendem a paisagem em cima daquela montanha. Quando eu me imagino naquela paisagem, quando eu me imagino naquele resort, quando eu me imagino naquela cidade turística, quando ele me mostra aquele cenário, a minha mente fala, caramba, eu preciso fazer essa viagem. Quem é que decide? Não sou eu. Quem decide é o cliente. Então, o que aconteceu nessa semana, segunda-feira, com o cliente, essa bicicleta Aro 29 de R$200, o que eu mostrei para ele? Esse cenário da bicicleta ruim e o cenário da bicicleta boa. Quem é que decidiu? Ele decidiu. Talvez, se eu tivesse falado para ele, ó, essa bicicleta tem que engraxar, custa R$100, tem que trocar o cabo, pastilha, pedal e tudo, vai ficar R$200. Ele ia falar, não, eu quero que troque só a câmera. Ia trocar só a câmera e ele ia embora. O que eu fiz? Eu falei, quem pedala uma bicicleta dessa aqui tá pedalando um caminhão, hein? Eu coloquei o cara em xeque. Coloquei a mente dele em xeque-mate. Ele decidiu em fazer o serviço, tá? Bom, eu poderia falar muito aqui, tá? Mas eu vou já para a segunda situação que uma venda não acontece. É o cliente tá sem dinheiro. Se o cliente tiver sem dinheiro, esquece. Esquece, sem dinheiro não dá para fazer nada, tá? Empresa não trabalha sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro e o cliente sabe. Então, se você aí, vendedor, sabe que o cliente está sem dinheiro de verdade e que aquela venda não vai acontecer porque ele está sem dinheiro no bolso, existe uma segunda maneira de nós fazermos a venda. Sabe como? Sabe como? Prepará-la. Samuca, agora você complicou. Como que é que eu preparo uma venda? Como que eu preparo uma venda? Olha, há uns dias atrás eu fui no supermercado comprar mistura, comprar frango, carne, essas coisas aí. E lá, do lado do açougue do supermercado, tinha um rapaz com a churrasqueira elétrica assando linguiça. Só que não era uma linguiça comum, era uma linguiça que eu nunca tinha comido. E ele estava dando alguns aperitivos, e esses aperitivos eram gratuitos. A fim do quê? De eu sentir o sabor daquela linguiça. E pelo incrível que pareça, funcionou comigo. Eu senti o sabor da linguiça, essa linguiça é boa. Ele falou, tem ali para vender. Eu já fui no açougue e já comprei 1 quilo dela. E se o açougueiro lá atrás do balcão falasse assim, olha, essa linguiça aqui ela é muito boa. Olha, ela tá em promoção, compre dela. Se eu não conheço, eu não ia comprar. Então essa segunda situação, como é que eu resolvo? Se você tem essa segunda situação, qual é a primeira situação? Não é prioridade. Se não é prioridade para o cliente, você tem que quebrar objeções. Quando você quebra objeções, você traz aquilo que está na lista dele de arrumar a bicicleta. Não, arrumar a bicicleta eu deixo para depois. Você coloca isso em prioridade. Quando a mente dele percebe que é prioridade, ela fala assim, beleza? Então transforme em prioridade. Samuca, como que eu transformo em prioridade aquilo que não é prioridade? Quebrando objeções, certo? Primeira coisa. Segundo fator importante aí que uma venda não acontece, quando o cliente está sem dinheiro. Então o que eu tenho que fazer se eu quiser vender para ele? Prepare a venda. Prepare a venda. Como que eu preparo a venda? Dê um aperitivo para o seu cliente. Como que eu faço isso, Samuca? Faça algo gratuito. Isso mesmo, não estou falando para você trocar peça não.
tá? Não estou fazendo. Samuca, o que você faz aí gratuito que o cliente se alegra e volta depois? Eu lavo a bicicleta dele, eu regulo o freio dele, eu estico um cabo, eu passo um olhinho na corrente, tá? Eu dou alguma informação técnica, eu levo ele para dentro e apresento o interior da empresa, mostro para ele como que funciona a minha mecânica. Isso são aperitivos. Você não pode deixar o cliente somente ir embora. Se você viu uma oportunidade de fazer dinheiro e ele está sem dinheiro, então você prepare a venda. Dá algo gratuito para ele. Põe um olhinho na corrente, lava a bicicleta dele, passa um pincel, passa aí um pano na bicicleta. Com isso você está preparando a venda. Quando você faz essa antecipado, quando você prepara, é infalível o retorno do cliente, tá? Ele vai voltar. E quando ele volta, venda na certa, ok? Gente, eu tô falando tudo isso daqui porque eu visito muitas bicicletarias aqui na região. Bicicletaria de amigos meus. E quando eu chego lá, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo o cliente chegar no balcão e sair do mesmo jeito que entrou. Não pode. Com isso, falta serviço. No dia ruim, no dia frio, no dia chuvoso, vai ficar sem serviço mesmo, tá? Então, se você não quer perder venda, se você está afim de a cada 10 orçamentos, 8 falar sim, faça isso que eu estou falando para você, vai dar certo, ok? Vai funcionar. Semana que vem, nós vamos fazer algumas lives sobre precificação. Teve um amigo meu aqui que falou para mim fazer uma live sobre isso. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso. Nós vamos atualizar o software, vamos atualizar o assunto, tá? E nós vamos falar sobre precificação, como colocar preços nos produtos, tá? Nos serviços, a melhor hora de falar de preço. Nós vamos falar desses assuntos porque é muito bacana. Tem muita gente chegando nova aí, tem muitos donos de bicicletarias novatos, pessoas que estão chegando, e muitas das vezes aí foi o Edson Dantas, foi você mesmo, Edson. O meu pessoal falou comigo, estou muito satisfeito, viu, Edson? Deus abençoe você, um beijo no seu coração, tá? Nós vamos atualizar esse software, tá? Nós vamos falar sobre precificação. Eu comprei uma peça e quero colocar preço, como fazer? É muito importante, tá? E agora, só recapitulando a live de hoje, essas duas situações aí faz com que você não perca a venda, beleza? Primeira dela, não é prioridade. O cliente fala, não é prioridade, então você tem que transformar em prioridade. Samuca, como que eu transformo em prioridade? Quebrando objeções, tá? E objeções, olha, só essa palavra, quando eu aprendo, quando eu aprendi quebrar objeções do meu cliente, olha, a minha bicicletaria deslanchou, tá? Ela deslanchou em pegar serviço. E hoje todo mundo que vai pro meu balcão, eu já fico de ouvido aberto e já começo a dar essas dicas de como quebrar objeções, tá? Isso é muito importante. E depois, o segundo fator aí é o cliente falar, é quando você percebe que o cliente está sem dinheiro. Se o cliente estiver sem dinheiro, você pode preparar uma venda, tá? É muito importante também a gente trabalhar com a venda antecipada, tá? E como que eu faço isso? Dando alguma coisa gratuita aí para o seu cliente. E dar alguma coisa gratuita é um aperitivo. Você vai dar um pouquinho daquilo que você tem de melhor para o seu cliente. Quando ele percebe esses mimos, esses agrados, ele vai voltar, vai fechar com você e você vai ter uma bicicletaria feliz, alegre, contente e próspera. Beleza, pessoal? É isso aí, Samuca. O porquê que uma venda não acontece? Porque existe duas situações para uma venda acontecer. Primeiro, ela tem que ser prioridade na mente da pessoa. Se não é prioridade, eu não vou comprar. A minha mente só vai comprar quando eu torno prioridade, tá? Então eu tenho que fazer o meu cliente entender que aquilo é prioridade, beleza?
Isso aqui resolve muitos problemas aí quando o problema é vender, beleza? Então transforme em prioridade, tá? Tire lá do final da lista e coloque no topo da lista do seu cliente que arrumar a bicicleta é prioridade, tá? O que acontece por aí é o cliente quer fazer só o necessário, ele quer só trocar o cabo de aço, ele quer trocar só a borrachinha e não quer alinhar a roda. Então você tem que transformar em prioridade. Como que nós fazemos isso? Quebrando objeções. Objeção, gente, eu anotei aqui, ó, o que quer dizer a palavra objeção? A palavra objeção, ela quer dizer contestação, oposição, réplica, obstáculo. Isso aí tá lá no Google, tá no dicionário, qualquer dicionário vai poder dizer o que é objeção, tá? Então você tem que ir quebrando esses lados negativos da venda, beleza? Isso vai funcionar infalivelmente no seu negócio, beleza? E o segundo ponto é o cliente estar sem dinheiro. Se o cliente estiver sem dinheiro, já era, não vai gastar mesmo, né? Não dá para gastar sem dinheiro. O que eu e você podemos fazer? Preparar. Como que eu preparo uma venda, Samuca? Que negócio é esse? Dê algo gratuito para o seu cliente, tá? E como que eu faço isso? Dê algo de melhor. Lave a bicicleta dele, lubrifica a corrente. São diversos serviços que você pode... Regula a marcha. Às vezes, a regulagem de marcha é só você ir lá no parafusinho do lado direito e ajustar só um pouquinho, tá regulado a marcha. Aí você avisa o seu cliente, olha, nós demos uma regulada na marcha, tá? Não é nada não. Quando você faz esses mimos, esses agrados, o cliente sai super satisfeito, tá? Aí você avisa de um possível problema, de uma possível regulagem, de uma lubrificação maior, de uma reforma na bicicleta, dá esse gratuito e avisa para ele que precisa fazer. Ele vai voltar para arrumar, para reformar com você, tá? Ele não vai procurar a concorrência. Por quê? Porque você quebrou as objeções, você deu algo gratuito, você preparou, tá? Você preparou. Isso é muito importante, isso é infalível. Isso mudou o jogo do meu negócio, tá? Quando eu percebi que eu posso trabalhar, falar com o emocional do meu cliente e que uma venda acontece aqui antes, tá? Uma venda acontece na nossa cabeça. Quando eu percebi isso, eu já comecei a aplicar, isso virou o jogo e até hoje. Tem dias que eu falo para os meus meninos, ó, não venda, não pegue serviço, porque estamos com 7 dias de agenda lotada, ok? Isso funciona. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nós vamos falar de preço sim, tá? Um abraço ao 007, um abraço ao Edson, que está sempre conosco, José Luiz, Pablo Lucas, Tiago Costa, ao Benjamin, Oliveiras Bike, o Erivelto, Deus abençoe você, tá? Ao Mano G Bike, Tatas Bike, Perfect Bike, todo mundo que mexe com bicicleta no nosso país. Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui, tá? Semana que vem tem lives bacanas sobre precificação, como que colocar preços em serviços e insumos, ok? Deus abençoe. Papo de bicicletaria com o Samuel. Amanhã é sexta-feira, é 13, né? Amanhã é 13, sexta-feira 13, hein? Olha a bruxa! Não, aqui não tem nada de bruxa não. Aqui tem Deus, tenho vocês aí como meus amigos. E é isso aí, tá? Samuca, o que é o bicicletaria lucrativa? Bicicletaria lucrativa é ter um ambiente feliz, alegre, contente e próspero. Deus abençoe a todos.